medo de Aníbal que evitavam combatê-lo como a uma praga. Interpretação: Aníbal deve ser considerado o antigo mestre da arte militar heterodoxa. Ao atacar os romanos em seu próprio solo, ele jamais pretendeu tomar Roma, isso teria sido impossível. As muralhas da cidade eram altas, o povo era feroz e unido no ódio que sentiam por ele e seus exércitos, pequenos. Pelo contrário, o objetivo de Aníbal era causar confusão na Península Italiana e minar as alianças de Roma com cidades-estados vizinhas. Enfraquecida em casa, Roma teria de deixar Cartago em paz e colocar um ponto final em sua expansão imperial. Para semear este tipo de caos com o minúsculo exército que havia conseguido trazer subindo os Alpes, Aníbal tinha de fazer com que todas as suas atitudes fossem inesperadas. Um psicólogo à frente de seu tempo, ele sabia que um inimigo apanhado de surpresa perde sua disciplina e noção de segurança. Quando o caos atinge aqueles que são muito rígidos e disciplinados para início de conversa, como o povo e os exércitos de Roma, ele tem um poder destrutivo 2 vezes maior, e surpresa não pode ser uma coisa mecânica, repetitiva ou virar rotina, isso seria uma contradição. A surpresa exige constante adaptação, criatividade e um prazer malicioso em bancar o trapaceiro. Portanto, Aníbal sempre pegava o caminho que Roma menos esperava que ele tomasse, o caminho pelos Alpes, por exemplo, considerado intransponível para um exército e, por conseguinte, desprotegido. Acabou que, inevitavelmente, os romanos compreenderão e começaram a esperar que ele pegasse o caminho menos óbvio. A essa altura, o óbvio era o inesperado, como em Alifaí. Em batalha, Aníbal prendia a atenção do inimigo em um ataque frontal, o modo usual, ordinário, de combate usado pelos exércitos na época, depois lançava sobre a retaguarda do inimigo o extraordinário na forma de elefantes ou uma força reserva oculta. Em seus ataques de surpresa nas regiões rurais romanas, ele protegia as propriedades de Fábio de propósito, dando a impressão de que os dois homens estavam de conluio e, no final, obrigando-o constrangido. Líder a agir um uso não ortodoxo de política e meios extramilitares na guerra. Em Alifaí, Aníbal mandou amarrar maços de gravetos aos chifres de bois, depois tocou fogo neles e fez os animais, aos berros, aterrorizados, subirem as encostas da passagem de noite, criando uma imagem indecifrável para as sentinelas romanas, literalmente no escuro, e uma visão assustadora. Em Canaí, onde os romanos naquela altura esperavam o heterodoxo, Aníbal disfarçou seu estratagema em plena luz do dia, alinhando seu exército como qualquer outro da época. A força romana já estava impelida pela violência do momento e o desejo de vingança, ele os deixou avançar rapidamente para seu centro intencionalmente fraco, onde ficaram amontoados. Em seguida, as alas externas de sua linha, movendo-se velozes, uniram-se sufocando-os. Repetidas vezes ele agiu assim, cada uma das engenhosas manobras heterodoxas de Aníbal brotando da outra em um constante revezamento entre extraordinário e banal, entre o oculto e o óbvio. Adaptar o método de Aníbal às suas próprias batalhas diárias vai lhe dar incalculável poder. Ao usar seu conhecimento da psicologia e do modo de pensar do inimigo, você precisa calcular para que seus movimentos iniciais sejam o que ele menos espera. A linha do mínimo de expectativa é a linha da menor resistência, as pessoas não podem se defender do que não podem prever. Com menos resistência em seu caminho, o progresso que você fará aumenta a impressão que elas têm de seu poder. O pequeno exército de Aníbal parecia, aos romanos, muito maior do que era na realidade. Quando já estão esperando alguma manobra extraordinária de sua parte, ataque com o que é ordinário.
Crie fama de não convencional e você coloca seus adversários de sobreaviso. Saber prever o inesperado não é o mesmo que saber como será o inesperado. Não demora muito e basta sua fama para fazer os adversários cederem. 2 Em 1962, Sonny Liston sagrou-se campeão mundial de boxe na categoria de pesos pesados ao derrotar Floyd Patterson. Logo depois ele apareceu para ver uma jovem sensação no cenário, Cassius Clay, ficar furioso e derrotar decididamente o veterano Art Murray. Depois da luta, Liston foi visitar Clay no vestiário. Colocou o braço sobre os ombros do rapaz com 20 anos, Clay era 10 anos mais novo que Liston e lhe disse: "Cuidado, garoto. Vou precisar de você. Mas vou ter de derrotá-lo como se fosse seu pai." Liston era o maior, mais perverso lutador do mundo e, para quem conhecia o esporte, ele parecia invencível. Mas Liston reconheceu em Clay um boxeador maluco o suficiente para lutar contra ele mais adiante. Era melhor infundir um certo medo agora. O medo não pegou, como Liston adivinhara. Clay logo começou a clamar por uma luta com o campeão e a se gabar, falando para todo mundo que o derrotaria em 8 rounds. Em programas de televisão e rádio, ele zombava do boxeador mais velho. Talvez Liston é que estivesse com medo de enfrentar Cassius Clay. Liston tentou ignorar o novato. "Se um dia combinarem esta luta", ele disse, "vão me prender por assassinato." Ele considerava Clay bonitinho demais, até afeminado, para ser um campeão de pesos pesados. O tempo passou e as palhaçadas de Clay faziam o público desejar a luta. A maioria das pessoas queria ver Liston dar uma surra em Clay e calar sua boca. No final de 1963, os dois homens se encontraram para assinar o contrato para uma luta de campeonato em Miami Beach, em fevereiro do ano seguinte. Depois Clay disse aos repórteres: "Não tenho medo de Liston. Ele é um velho. Eu vou ensiná-lo a falar e lutar boxe. O que ele precisa mais é aprender a cair." Conforme se aproximava o dia da luta, a retórica de Clay ia ficando cada vez mais insolente e incômoda. Dos comentaristas pesquisados para a iminente luta, a maioria previu que Clay não ia conseguir andar sozinho quando ela terminasse. Alguns estavam preocupados com a possibilidade de que ele se machucasse para sempre. "Acho muito difícil dizer a Clay para não lutar contra este monstro agora", disse o boxeador Rocky Marciano, "mas acho que ele será mais receptivo depois de ter estado lá com Liston." O que mais preocupava os especialistas era o estilo incomum de lutar de Clay. Ele não era o pugilista peso pesado típico, ele dançava no mesmo lugar com as mãos abaixadas a seu lado, raramente colocava o corpo inteiro em seus sulcos, atacando apenas a partir dos braços. Sua cabeça estava constantemente se movimentando, como se quisesse manter seu rosto bonito e leso. Ele relutava em avançar, brigar e socar o corpo, o modo usual de cansar um peso pesado. Em vez disso, Clay preferia dançar e trocar de posição arrastando os pés, como se suas lutas fossem balé, não boxe. Ele era baixo demais para ser um peso pesado, faltava-lhe o instinto assassino necessário e as críticas continuavam. Na pesagem, na manhã da briga, todos estavam esperando as usuais galhofas pré-combate de Clay. Ele excedeu todas as expectativas. Quando Liston desceu da balança, Clay começou a gritar para ele: "Ei, bobalhão, você é um estúpido. Foi enganado, estúpido. Você é feio demais. Vou acabar com você." Clay pulava e gritava, o corpo todo sacudindo, os olhos saltados, a voz trêmula. Ele parecia possuído. Estava com medo ou enlouquecera. Para Liston foi a gota d'água.
Ele queria matar Clay e fazer o desafiante se calar de vez. Quando estavam os dois no ringue antes de soar a campainha, Liston tentou fazer Clay baixar o olhar como havia feito com outros, lançando-lhe um olhar de mal. Mas, ao contrário dos outros boxeadores, Clay revidou o olhar. Dando saltinhos no mesmo lugar, ele repetia: "Agora eu te pego, estúpido." A luta começou, e Liston avançou para sua presa, dando uma de esquerda que passou a 1 quilômetro do alvo. Ele continuou atacando, uma expressão de ódio intenso no rosto, mas Clay se desviava dos socos, mudando de um pé para o outro, até zombando de Liston em um determinado momento ao abaixar as mãos. Ele parecia capaz de prever cada movimento de Liston. E devolvia o olhar de Liston, mesmo depois de terminado o round e os dois estarem cada um em seu canto, os olhos dele nunca deixavam os do adversário. O segundo round foi a mesma coisa, exceto que Liston, em vez da aparência assassina, começou a se mostrar frustrado. O ritmo era muito mais rápido do que em qualquer outra de suas lutas anteriores, e a cabeça de Clay não parava de balançar de um lado para o outro de um jeito perturbador. Liston se aproximava para acertar o queixo dele, mas errava, e era Clay quem acertava o queixo de Liston, com um soco relâmpago que o fazia cambalear. No final do terceiro round, uma rajada de socos surgiu do nada e abriu um talho profundo sob o olho esquerdo de Liston. Agora Clay era o agressor e Liston estava lutando para sobreviver. No sexto round, ele começou a receber socos de todos os ângulos, abrindo mais feridas e fazendo-o aparecer fraco e triste. Quando soou a campainha para o sétimo round, o poderoso Liston ficou simplesmente sentado em seu tamborete olhando fixo. Ele não quis se levantar. A luta tinha terminado. O mundo do boxe ficou pasmo, teria sido um golpe de sorte. Ou visto que Liston parecia lutar como se estivesse enfeitiçado, errando os socos, seus movimentos cansados e negligentes, ele passará a noite na farra. O mundo teria de aguardar uns 15 meses para saber, até os dois boxeadores se encontrarem de novo em Lewiston, Maine, em maio de 1965. Consumido por uma sede de vingança, Liston treinou como um demônio para esta segunda luta. No round de abertura, ele atacava, mas parecia cauteloso. Ele acompanhava Clay, ou melhor, Muhammad Ali, como agora era conhecido, ao redor do ringue, tentando alcançá-lo com socos. Um destes finalmente roçou o rosto de Ali quando ele deu um passo atrás, mas, em um movimento tão rápido que poucos na plateia chegaram a ver, Ali defendeu com um firme de direita que jogou Liston na lona. Ele ficou ali deitado, depois se levantou cambaleando, mas era tarde demais, tinha ficado mais de 10 segundos no chão, e o juiz encerrou a luta. Muitos na multidão gritaram que foi combinado, dizendo que nenhum soco havia acertado Liston. Liston sabia que sim. Pode não ter sido o golpe mais forte, mas pegou-o totalmente de surpresa, antes que ele pudesse retesar os músculos e se preparar. Inesperado, o soco jogou-o no chão. Liston continuaria lutando por mais 5 anos, porém nunca mais foi o mesmo homem. Interpretação: